E o avanço da gripe aviária, essa é outra história. Em mais de 30 países da Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, o Brasil aqui está em alerta agora. A gente manda bem quando o assunto é agro, tem que ficar de olho aberto. O país é livre da doença, afinal de contas, nunca registrou um caso de influenza aviária, mas todo cuidado é pouco. A cadeia inteira, desde produtores até indústria, estão redobrando os cuidados para evitar esse problema, que seria de fato catastrófico. Vamos saber agora, em mais uma reportagem do Made in Santa Catarina, o que o Estado faz para manter o vírus influenza bem longe daqui, né? Nenhum veículo entra na propriedade sem antes passar pelo arco de desinfecção. Um sistema é acionado automaticamente para limpar carros e caminhões. A área da granja é cercada e telas de proteção impedem a circulação de animais domésticos ou silvestres no local. Somente o produtor e técnicos podem entrar na granja. E ainda assim precisam tomar banho e trocar de roupa. Essas são só algumas das normas de biosseguridade que o avicultor Renato Van Bommel de Águas Mornas cumpre à risca para evitar a contaminação das 40 mil aves que ele produz. Nós somos cobrados não só pela empresa, principalmente pela empresa, mas também pela SIDASC. Então a gente tem que ter todos os aviários são cercados, pelo menos 5 metros de distância com tela. Para entrar na granja tem uma caixa de cal que a gente precisa cuidar e precisa sempre estar colocando o pé para evitar de levar algum tipo de problema de fora para dentro. Então a gente tenta fazer tudo que é possível, né? Os cuidados são muitos e todos os milhares de avicultores catarinenses estão atentos às regras rigorosas. Eles são orientados e fiscalizados. Uma das doenças mais perigosas que pode colocar em risco a produção é a influenza aviária, também conhecida como gripe aviária. O Brasil nunca registrou casos da influenza, mas o sinal de alerta acendeu recentemente com registros da enfermidade em países da Europa, Ásia e do Hemisfério Norte, como Estados Unidos. Com o perigo rondando o país, a Associação Brasileira de Proteína Animal intensificou as campanhas para reforçar os cuidados nas propriedades avícolas. Temos na BPA o Grupo Especial de Prevenção de Influenza Aviária, que tem um monitoramento, que faz campanhas todas as semanas, mandando pela internet, mandando pelas integrações para os nossos produtores que reforcem o seu cuidado. Existe risco? Existe. Mas existem maneiras de evitar que isso aconteça, como a gente fez nos últimos 40 anos. A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta várias espécies de aves domésticas e silvestres. E essas aves, uma vez contaminadas, podem espalhar o vírus rapidamente. Se por uma eventualidade ela entrar na avicultura brasileira, vai causar um caos. Será um desastre para a indústria avícola brasileira. Os números são de bilhões, né, de prejuízos econômicos. A partir do momento que se detecte um foco no Brasil, todas as exportações são bloqueadas. Os sintomas nas aves infectadas são de fácil identificação. Ela inicia em um período curto de tempo, algumas horas, um dia, dois, todas as aves manifestam essa mortalidade, essa dificuldade de locomoção, problema respiratório e principalmente hemorragias em muitos órgãos. Na eventualidade de entrar, imediatamente fazer erradicação, eliminar as aves doentes e eliminar aquilo que estiver ao redor do plantel para que evitar a disseminação. Os cuidados e ações preventivas vão além das propriedades dos avicultores. Uma das portas de entrada do vírus influenza são as milhares de aves que migram para o Brasil para se alimentar quando esfria lá no hemisfério norte. Elas param nos chamados sítios de aves migratórias. São 20 no país. 2 ficam em Santa Catarina. Um na foz do rio Itajaí, em Tijucas, e o outro na foz do rio Araranguá, no sul do estado. Nesses locais é feito um trabalho intenso de monitoramento das aves para identificar e combater qualquer problema que possa ameaçar a produção e colocar em risco as pessoas e a economia. Produtores, indústria, governo, todos devem agir como guardiões do Estado. Ao voltar de uma viagem, primeiro não traga nenhum tipo de carne de animal, né?
Não é que a carne transmita, mas se pode trazer alguma coisa que ofereça risco. Então, a primeira coisa é não trazer. O segundo ponto é sempre fazer um vazio de pelo menos 72 horas para ter contato com aves no Brasil. Pegar toda a roupa que você levou para a viagem, roupa e calçado, e higienizar. Mochila, malas, tudo isso, higienizar. E só depende da gente fazer o nosso tema de casa e manter livre. Sempre tem a ver com todo mundo quando eu tenho uma atividade como a avicultura, que emprega 4 milhões de pessoas direta e indiretamente, 500 mil trabalhadores de chão de fábrica e mais de 120 mil famílias produtoras. Traz 10 bilhões de dólares, mais de 50 bilhões de reais de receita cambial para exportação. Então, quando isso tem a ver com todo mundo.